Isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Uma boa noite a todo mundo aí. Mais uma vez, muito obrigado por comparecerem, né? Espero aí que seja um bom momento aí que a gente vai compartilhar junto. Vai ser uma conversa bem rapidinha. Como o próprio tema diz, é o básico que a gente precisa saber aí para fazer iniciar com a experimentação. Vou mostrar para vocês, trazer um processo também, e aí no final a gente pode bater um papo e tirar algumas dúvidas, ser muito mais uma conversa do que simplesmente só trazer uma série de conteúdos aqui. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui. Podem ir deixando perguntas no chat, tá, galera? Vai comentando no chat também. Acho que vai ser ótimo ter a interação de todos vocês aqui. Bom. Pronto. Vamos ver. Boa. Então, me confirme aí se vocês estão vendo a minha tela. Pode dar um OK no chat ou dar um joinha aqui na tela do Zoom mesmo, que eu consigo ver. Maravilha. Vários joinhas na tela. Muito legal. Vocês não têm noção ver os joinhas na tela. Vamos lá. Depois eu vou querer ouvir um pouco de vocês aí também. Quem quiser abrir a câmera aí também para eu ficar vendo vocês enquanto isso. Eu estou vendo vocês aqui na tela lateral também. Ser legal também captar um pouco das expressões de vocês aí. Beleza? Então, prometo que eu vou tentar ser breve aqui. Vamos começar. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que se dispôs aí, se juntar a nós nesse momento. Então, a ideia aqui é o básico que nós precisamos saber para começar a fazer experimentação. Essa foi o nosso objetivo da conversa aqui, para a gente começar a trabalhar com hipóteses, fazer validação de hipóteses, e eu trouxe para vocês aqui um conteúdo bem simples, bem mastigadinho, e a proposta é mostrar algo para vocês e vocês terem a opção de adaptar para o dia a dia de vocês também, beleza? Então, olha só, isso aqui é uma conversa muito sobre contexto, processo, comunicação, execução e aprendizados. Eu acho que o que vai ficar muito externalizado para vocês nesse papo de hoje é sobre um processo, tá bom? Todos esses outros pontos depende única e exclusivamente de você, do seu contexto, da sua equipe, do produto que você trabalha, e vocês vão ter que trabalhar isso internamente, tá? Então, só você consegue ter profundidade em contexto da situação que você está inserido. Trabalhar a comunicação é um grande desafio que todos nós temos, mas fique aí essa dica e não precisa fazer sozinho, pode pedir ajuda. Capacidade de execução também é uma coisa que é uma característica bem ali do time, né, ou da pessoa aí que está num time mais enxuto, acaba fazendo coisa sozinha, seja você um UX, seja um PM, você mesmo quer executar algumas coisas, também depende muito de você. Agora, o resultado desses experimentos que traz muito aprendizado para todo mundo é super a consequência positiva disso tudo. Quando eu falo aprendizados, a gente vai aprender coisas que dão certo e coisas que dão errado, e é super normal, tá? Beleza? Então, como eu disse, a gente vai focar aqui no processo. Por que eu sempre gosto de trazer processo para alguma das coisas? O processo ele garante uma certa coerência e escalabilidade em tudo que você vai fazer. E daí tem uma frase do escritor que escreveu um livro chamado Checklist, que ele fala uma coisa que me marcou bastante, já há bastante tempo, que ele fala que a maioria dos erros são cometidos não por falta de conhecimento, mas por negligenciamento de processos, tá? Esse autor, ele é um cirurgião, tá? Um médico cirurgião que ele adotou um processo de checklist, nada mais que checklist, né? Um passo a passo do que se fazer quando você recebe uma vítima
de um acidente grave no hospital, e com isso ele conseguiu reduzir em 80% a taxa de infecção hospitalar, só fazendo a equipe dele seguir checklists, e ele teve uma série de aprendizados com isso. Ele ganhou o prêmio da Organização Mundial de Saúde. Depois, não satisfeito, ele foi fazer checklist na área de construção civil, aviação civil, e em todos eles ele foi bem sucedido. Então, daí um pouco do meu apreço por processos. Não processo que burocratiza ou engessa as coisas, mas o mínimo processo é o que garante que você vai conseguir fazer as coisas de forma repetitível. Você consegue repetir aquilo outras vezes e não ser uma iniciativa pontual, né, super desconectada com o restante do seu contexto de trabalho e dia a dia. Tá bom? Então, aqui, quando eu falo de processo, tem alguns que são super conhecidos, tá? Esse primeiro aqui é o processo do... O Tim Brown trouxe essa ideia sobre circular design. É um processo cíclico, tá? Onde você vai incrementando ali, fazendo pequenas descobertas, construindo, fazendo release e aprendendo com isso. Não é um modelo que está muito longe do que nós conhecemos, que é o Lean Startup. Também é um processinho de construção, aprendizado, e a gente segue nesse ciclo. E a gente tem o tão já conhecido de longa data, que é o PDCA. É um método também de processo cíclico, onde você faz, planeja, verifica e toma ações a partir disso. Então, não é novidade. De todos esses processos, tem um que é super recente e que eu gosto bastante, que traz bastante essa ideia de experimentação, é o processo de growth, né? O growth model, esse especificamente é da Reforge, tá aqui do lado os créditos, que eles traz muito essa questão da equipe ao redor, e você tem um modelo de growth, que é o que eles chamam de modelos de crescimento, depende da sua empresa, do seu contexto. Tem a questão de como que o usuário consome, se relaciona com o seu produto e serviço, e para você aprender sobre esse contexto e melhorar a sua experiência, melhorar os objetivos da empresa, você vai fazendo uma série de experimentos e vai aprendendo de forma incremental. Então, de forma resumida, fazer experimentos é muito sobre eu ter aprendizados rápidos, reduzir riscos, não fazer grandes investimentos de tempo, esforço, dinheiro em coisas que não vai dar certo. Eu consigo ir mitigando e reduzindo a minha margem de dúvida sobre alguma coisa que eu estou tentando entregar para o meu usuário no final do dia. Tá bom? E aí, pensando no que é o nosso contexto dessa conversa, como que eu consigo tangibilizar isso num processo que faça mais sentido para o meu dia a dia? Beleza? Então é isso que a gente vai pegar agora. Eu vou trazer o processo aqui linear de forma geral e depois eu vou falar o que é importante, o que são pontos de atenção em cada uma dessas etapas, beleza? Mais uma vez, entenda que esse processo é uma coisa que eu adoto com os times que a gente está atuando. Funciona para a gente, pode não fazer sentido alguma etapa ou outra para você, você pode ficar totalmente livre para adaptar. Não estou dizendo que essa é a verdade absoluta. É só um processo para dar ideia de como vocês podem começar. Então, a primeira coisa é alinhamento de objetivos, tá? É muito importante quando você fala de experimentação e que você cria na sua cabeça a ideia de experimentação, abre procedente para você experimentar qualquer coisa, certo? Qualquer coisa que vier na sua cabeça e a empresa começa a saber que começou a crescer uma cultura de experimentação na empresa, eles querem testar tudo agora, né? Acham legal e querem testar tudo. Então, estar sempre alinhado e olhando para o objetivo garante que quando você chegar principalmente na fase de priorização, que eu já vou falar em breve, você só vai priorizar o que tem a ver com o seu objetivo. E o objetivo pode ser um objetivo momentâneo, de um quarter, pode ser um objetivo geral da empresa, pode ser um objetivo específico de uma feature de um produto. É bom estar alinhado com o objetivo. Daí você vem para a fase de investigação, tá? O que eu considero como investigação? Toda aquela análise de dados que você já tem das suas ferramentas de web analytics, dados que você tem de contatos do usuário, NPS, avaliação, central de atendimento, qualquer informação de pesquisa quant ou quali, tudo que você já conhece do seu usuário está aqui nesse grupo. E aí você vai vir para uma fase de ideação, onde que você vai
chover hipóteses aqui, pode ser muito daquela ideia, né, que a gente faz o duplo diamante de divergir, convergir, divergir. Aqui é a hora de divergir. Você pode divergir bastante, porque na hora de priorizar, você vai convergir novamente, ver o que faz sentido ou não. E aí você, mais uma vez, faz aquela amarração, né? Eu vou priorizar o que tem a ver com o meu objetivo. E o que estiver muito longe disso, não é que eu não posso ter ideias nesse sentido, mas ela dificilmente vai passar no seu processo de priorização. Dificilmente vai ser as primeiras grandes apostas que você vai testar. Depois vem a fase de design, e aí não se preocupe, galera, eu estou passando um pouco rápido nessas fases, que eu vou voltar explicando cada uma delas, tá bom? Então, depois a gente volta para a fase de design aqui, que é você desenhar exatamente o experimento que vai viabilizar a sua hipótese, você testar a sua hipótese. E eu acho muito importante a gente ter uma camada de alinhamento e sincronização. Principalmente quem trabalha em empresas grandes, com times grandes, com um monte de pessoas, como que você vai testar coisas, né? Vai botar hipóteses no ar sem comunicar as pessoas. Você pode assustar uma pessoa, você pode causar uma série de confusão, você pode entrar numa thread ou no meio de uma jornada de comunicação de uma outra pessoa, então precisa de muita sincronização aqui. E depois que você rodou o seu experimento, você vai analisar os aprendizados e esses aprendizados você vai documentar o que foi aprendido ali. Eu aprendi coisas que funcionam, beleza. Aprendi coisas que não funcionam, também é aprendizado, tá? Mas assim, vamos olhar o que exatamente acontece em cada uma dessas etapas, tá? Para a gente não ficar com essa camada mais lúdica ou um tanto quanto aspiracional. O que é importante vocês terem em mente isso de uma forma geral, e vocês provavelmente vão descobrir no seu dia a dia, no seu contexto, que tem outras coisas que são pontos de atenção em cada uma dessas etapas. Quando estou falando de alinhamento de objetivos, tem que estar muito alinhado com a sua equipe, tá? Seja a equipe micro ali, que está mais perto de você no dia a dia, ou a equipe que está mais, né, num nível gerencial ou estratégico, tem que estar alinhado. Então, eu deixei só o OKR aqui como exemplo. Muitas empresas hoje usam o OKR como uma forma de alinhar os objetivos da empresa, né? E que são, sabemos que os OKRs, eles são temporários, eles são voláteis, eles mudam. Geralmente usam-se quarters, né? A cada quarter você muda o seu OKR. Mas tem empresa que não trabalha com OKR que vai funcionar do mesmo jeito. Você só tem que ter um repositório de objetivos muito claro para você seguir. Quando eu falo de investigação, eu estou falando de dados quali, quanti, olhar para o produto que você já tem, o produto ou o serviço, as features que ele já tem, olhar o que você já conhece sobre o usuário, você tem personas, você tem um repositório de feedbacks, tipo NPS, C7, comentários nas stores, o que você já sabe? Tem estudo de mercado de usuários que não exatamente são seu cliente, são seus clientes ainda, mas são potenciais? É olhar para tudo isso. Quando chega aqui em ideação, basicamente eu estou novamente olhando qual que é o meu objetivo nesse momento, e você vai precisar de fechar um escopo. Tá? Por quê? É muito comum uma sessão de ideação você perder o foco. Ou por ter muita coisa para atacar, você sai com coisas muito pulverizadas e não conseguir ter um grupo de hipóteses, de ideias, de hipóteses que se conectam uma com a outra, ou que a cada vez que você testar uma vai te dar uma resposta, e quando você testar a outra, ela vai incrementando, ela vai complementando, e talvez com 3 hipóteses testadas, você vai ter uma resposta mais concisa, que uma incrementa o valor da outra. Então, um exemplo nesse caso aqui, que eu sei que é um pouco difícil de ficar imaginando assim. Vamos supor, se você tem um baita do produto, e é muito comum a gente dividir por feature, por tipo de persona, ou o que a gente chama de etapa do funil, né? Aquisição, retenção, engajamento, referral. Então, vamos supor que eu estou falando do meu tipo de persona, posso ter clientes B2B, B2C, então estou falando do meu cliente B2C na fase de aquisição. Então, quando você for trazer uma dinâmica de ideação ou pedir as pessoas para colaborarem com ideias sobre essa hipótese, seja mais específico. Porque senão a pessoa pode dar ideias sobre o cliente B2B, B2C misturado, falando de todas as fases do funil ou falando de todas as jornadas. Tem produtos e tem equipes que são divididas por etapas da jornada, né, da experiência do usuário.
tenta ter foco, porque ainda mais se você estiver começando, senão você vai ter uma série de opções e vai acabar tendo coisas que não se complementam, beleza? Quando eu falo de priorização, aqui você pode usar o framework de priorização que fizer mais sentido para você, para sua equipe, tá? Não tem um padrão. Então, muita gente usa a matriz esforço-impacto, tem gente que usa SWOT, né? Tem gente que usa ICE, tem gente que usa RICE. A que for mais adequada. Você precisa priorizar com o que fizer sentido para o ritmo e o que a sua equipe já estiver acostumada a trabalhar e fizer mais sentido com o objetivo que você precisa naquele momento. Então, você precisa priorizar, porque senão tudo vai acabar passando ali. E aqui tem um exercício muito grande de você, na hora de priorizar, voltar e olhar para o objetivo, né? O objetivo aqui envolve o objetivo da empresa naquele momento, qual que é o core business da empresa, para você não querer testar uma coisa que não tem nada a ver com core business, que você pode testar depois, mas nunca vai ser implementado. O que entrega valor para o usuário. Então, isso aqui é um dever de casa que só quem está imerso no business, no negócio, vai conseguir fazer bem. Quando eu falo da etapa de design, o que é isso? O que é fazer o design de um experimento? Para você viabilizar um experimento, você tem diferentes tipos de experimento. Tem experimento que você faz em 2 horas, tem que você gasta um dia para desenhar ele, experimento então isso vai demorar uma semana. Por quê? Vou pegar um exemplo bem simples. E assim, não acho que é um mega experimento que agrega valor, que descobre coisas super mirabolantes, mas só para usar como exemplo básico. Você pode querer trocar a cor de um botão através de uma interface web que você consegue fazer isso com 1 hora, né, de trabalho ali, configurando a ferramenta, você consegue fazer isso. Mas pode ser que você queira trocar o copy e o direcionamento de uma jornada. Tipo, ao invés de ir por um caminho, você testar um caminho diferente para ver se comunica melhor, se performa melhor. E aí talvez você já vai gastar um pouco mais de tempo, tem que prototipar uma tela. Então, quando eu estou falando de design, o que você precisa? Eu vou precisar de gente de copy, de UX Writing, vou precisar de UI UX, vou precisar usar o meu design system para mim ter velocidade em criar uma landing page, talvez para testar algo. Não, e se eu tenho uma hipótese que eu posso viabilizar através daquelas ferramentas de formulários, né? Vou ter que codar alguma coisa? O meu experimento é o nível de ter que codar? E se você precisa separar a sua base, que não é uma base randômica, é uma base identificada. Você vai precisar do seu pessoal de Data Analytics para separar o grupo A e o grupo B, né? O grupo de controle e o grupo de teste. Então, a parte do design é para você se concentrar e dar detalhes na sua hipótese, do que você precisa para viabilizar ela, beleza? E aqui vem aquela parte de sincronizar os times que eu comentei. É você falar com as pessoas, olha, nós temos aqui esses experimentos que vão entrar no ar nesse dia, pretendemos que eles fiquem no ar durante tanto tempo. Às vezes você vai ter que disputar um calendário ali com outras pessoas, então pensa, você precisa viabilizar um experimento que para chegar até os usuários, você expor aquela coisa que a sua hipótese para os usuários, você tem que comunicar com ele via push notification ou via e-mail. Você vai ter que falar com o pessoal de comunicação ou de regras de comunicação, entrar no calendário dele. Esses canais são super disputados, todo mundo quer usar o canal de push notification, de e-mail. Você vai ter que achar uma brecha ali, precisa de muito alinhamento, né? Como é que eu não vou assustar uma pessoa quando ela estiver navegando e ver que um fluxo mudou, ela vai ativar o suporte dizendo, ei, tem um erro no fluxo. Não, é a equipe que está testando. Então, aqui, cada um vai ter o seu cenário particular. O que é importante também nesse tempo de sincronização? Será que não tem outros times trabalhando em coisas semelhantes ao que eu quero testar? Ou será que o meu teste não vai ajudar outros times que, se eu não fizer essa sincronização, nem ficaria sabendo? Então, isso aqui é muito importante, tá? E, mais uma vez, pense na realidade de vocês, como que isso se encaixa, como se aplica. Eu tenho certeza que vocês vão pensar e prever cenários que pode isso acontecer. Quando eu rodei o meu experimento, eu vou olhar qual foi o resultado dele, tá? Então, vou olhar para as minhas métricas quanti, quali, vou ver se eu recebi feedbacks, qual foi a adoção daquela funcionalidade que eu entreguei com o meu usuário, qual que é o potencial que aquilo tem. Então, eu penso, isso é uma coisinha bem básica, você pode, quem não for muito da parte técnica ou numérica, pode pedir ajuda para o pessoal de Data Analytics ou algo do tipo. É assim,
Bom, se eu expus o meu experimento para 5% da minha base, eu tive isso, na minha base eu tenho um total de 50 mil usuários, se eu expor para todo mundo, qual que é o meu resultado potencial? Então, essa é uma regrinha de 3, super simples de fazer, que é algo que você pode considerar na hora da sua análise. Aí aqui tem uma parte interessante de documentar a entrega. Então, vou documentar o aprendizado, vocês têm que reverberar, né, o que vocês aprenderam com isso para toda a empresa, seja, mais uma vez, seja um sucesso, seja um fracasso. É aprendizado. Uma vez, se foi algo que deu super certo, vocês vão ter que decidir se vira um produto, vira uma feature ou não, e o que precisa para viabilizar isso. Então, você tem que documentar, olha, testamos essa coisa a partir dessa hipótese, com esse grupo de usuários, por esse período, medimos através disso e tivemos esse resultado aqui. E aí você vai conseguir dar um insumo para o time que for construir aquilo de fato começar a dar os primeiros passos, porque nem sempre o time que testa é o time que vai construir a solução final, beleza? E sem contar, né, o time frame, o tempo de uma etapa para outra aqui. Então, você concluir o experimento e ter o aprendizado, pode ser que a solução definitiva que vai por lá só vai aparecer daqui a 1 mês, 2 meses. Então, se você não tiver um documento sólido sobre aquilo, pode se perder no tempo. Beleza? Onde que métricas aparecem nisso aqui? Né? Eu acho que talvez já tenha até ficado bastante óbvio para todo mundo. Então, na fase de investigação, principalmente, vocês podem usar bastante dados, tá? Não só qualitativos, quantitativos e de N formas, de N plataformas. E também na parte de análise, é super importante vocês terem esse radar aí, que nesses 2 pontos de contato vocês vão ter essa disciplina muito forte. E eu acho que é uma excelente oportunidade de você botar à prova, né, usar o que vocês aprenderam de métricas até aqui. Bom, como que, né, a provocação que eu trago aqui para vocês, né, como que vocês poderiam adaptar isso para funcionar no seu contexto? Né? Então, aí, mais uma vez, pedindo aqui para vocês interagirem com a gente também. Vai deixando aí no chat, faz sentido para vocês? Sim, não, você vê que tem aplicação no seu dia a dia, no seu produto, só não precisa adaptar, só dando, acho que sim, acho que não, eu mudaria isso, mudaria aquilo, acrescentaria isso, aquilo outro. Vamos fomentar essa discussão aí, acho que a gente pode ter uma troca bastante interessante. E aí, quando eu falo de processo e cultura, tem 2 coisas que a gente vai ter que trabalhar aqui, né? O processo bem definido, talvez eu vou precisar de uma série de ferramental para suportar isso, e tem que ter as pessoas que puxam. Você pode identificar quem são os parceiros, né? Quem são os parceiros dentro da empresa que vai te ajudar a manter isso vivo, quem puxaria isso junto com você, né? Qual que é o ciclo de cadência que eu tenho que comunicar, tenho que fazer treinamentos, apresentações dos resultados, pensem nisso também. Né? Então, agora que a gente tem uma visão geral, né, do experimento, qual que é a anatomia básica de uma boa hipótese, tá? Isso aqui, talvez vocês, quem já está estudando essas coisas de experimentação, ou já deu uma zapiada por aí, ou vai continuar estudando, vocês vão ver que talvez isso vai se repetir para você. Como que a gente estrutura uma boa hipótese, tá? Ela sempre vai ter esse conjunto de informação com base em, onde você vai dizer com base em que você nasceu essa hipótese, né? E aí nós acreditamos que irá mudar, impactar em que, o que, e nós vamos medir o resultado disso para saber se funcionou ou não através de qual métrica, tá? Então, só como exemplo aqui, não exatamente um exemplo direto, mas com base nas informações da pesquisa qualitativa, com base no feedback dos usuários no NPS ou no C7, com base em comentários na loja de aplicativos, com dados que eu vi no meu Google Analytics, Mixpanel ou amplitude da etapa X do funil, seja lá o que for, você precisa embasar isso aqui. Acreditamos que o quê? Talvez o número de agendamentos pode aumentar. Eu preciso sempre definir aumentar em quantos por cento? Aumentar em 10%, 15%? A não ser que você já tenha um histórico consolidado de outros experimentos,
na mesma natureza, para você ter uma ideia do baseline de mudança, talvez você pode arriscar dizer, olha, eu acho que vai mudar 2%, 10%. Mas se você não sabe, não tem problema nenhum. Você assumir que você não sabe quanto que isso vai mudar, até porque é uma hipótese. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Então, nem sempre você vai precisar colocar um numérico no seu embasamento da hipótese, tá? Isso aqui acaba sendo uma pressão em cima de algumas pessoas, mas se você não sabe, você não precisa colocar. Por isso que eu deixei aqui as interrogações. E nós vamos medir através de quê? Qual que é a minha fonte da verdade que eu digo se deu certo ou deu errado? Então, nós vamos medir através do número de agendamentos no período. Então, está claro aqui a anatomia da hipótese, e daqui você pode enriquecer a sua hipótese com uma série de coisas, né? Trazer os relatórios que chegaram até ali, trazer o tipo de interface que você quer modificar, quais são os documentos que você vai precisar, tudo aquilo que eu falei da parte de design, né? O que eu vou precisar? Vou precisar de copy, vou precisar da base de dados separada, vou precisar de um UI, UX para viabilizar, preciso de um dev. Então, você pode enriquecer a documentação, tá? Vamos falar, então, aqui, né, esse é o último tópico desse conjunto de dicas. Algumas ferramentas que eu tenho usado aqui nos últimos anos e que tem me ajudado bastante. Mais uma vez, eu acho que o mais importante é você estabelecer um processo que faça sentido, tentar trabalhar pela cultura, comunicar e trazer as pessoas para junto, né, comprarem a ideia, mas algumas ferramentas vão facilitar você fazer isso. Então, a primeira que eu queria mostrar para vocês é essa daqui que se chama Grows. Tá? Essa ferramenta, Grows, depois eu posso escrever aqui no chat, ou se vocês escreverem no Google Grows, da Growth Tribe, ela é uma ferramentinha que vai ser o seu repositório de ideias. Dentro desse repositório de ideias, vocês podem classificar se ela é uma ideia de aquisição, de retenção, né? Se está associada a feature X ou Y, é da persona A ou persona B, tá? Tá ali o repositório e depois você vai conseguir fazer um score de classificação, que é a parte ali de você priorizar qual hipótese você testa primeiro e os resultados também vai ficar um backlogzinho de lições aprendidas. Nessa mesma linha e um pouco mais completa, tem essa outra ferramenta que se chama Experiments. Essa Experiments, muito bom. Ó. O Jeff mandou aqui para a gente já o link no chat da Grows. Tá? Quem quiser acessar, a Grows ela tem uma entrada gratuita. Quem quiser aí já começar a fazer alguns testes, navegar como que consegue entrar gratuitamente nela. Essa segunda que eu estou mostrando aqui é a ferramenta que chama Experiments. No passado recente, ela se chamou North Star, beleza? Eu uso ela bastante, eu usei nos outros times que eu trabalhei. Gosto bastante, porque ela tem o conjunto de funcionalidades que eu preciso. Ela segue o mesmo princípio. Eu vou cadastrar um objetivo. Para esses objetivos, eu vou cadastrar hipóteses, vou classificar em onde que essa hipótese está, se ela está em alguma etapa do funil, está associada a um tipo de persona, está associada a um pedaço da jornada. Eu vou poder priorizar essas hipóteses. Então, esses numerozinhos que você está vendo do lado de cada uma das hipóteses é a classificação. Ela tem dois métodos de priorização que você escolhe na hora de fazer o setup da ferramenta. Eu, em particular, gosto de usar o método ICE, né, que é de impacto, confiança e facilidade, né, do termo em inglês, por isso que é ICE. E ela também vai ter aqui, ó, como vocês podem ver na lateral aqui, ela mostra meio que um to-do list, tá? Um backlog, quando você fala que, olha, esse experimento vai entrar no ar, está pronto para análise, já tem aprendizados. Quando você diz que está pronto e tem aprendizados, ele vem para essa seção aqui que se chama aprendizados. Então, você vai ter um backlog de todos os aprendizados categorizados, filtráveis, de tudo que você experimentou na sua vida, no seu time, e todo mundo do time ou da empresa podem ir ali e acessar esse recurso para ver o que já foi aprendido e o que não foi. Mais uma vez, nosso personal descobridor de ferramentas já mandou o link aqui no chat também dessa ferramenta. E aí, mais uma coisa que eu queria mostrar, muito obrigado, é Jefter, né? Eu espero que seja assim, Jefter. Ou então vou chamar só de Macedo.
E aqui um outro recurso que eu queria também trazer para vocês, que ela facilita, é a questão da comunicação. E como que você faz para todo mundo ficar sabendo o que você está testando, quais são os seus objetivos? Ela tem uma integração direta com o Slack, com outras ferramentas, Gira, com o Google Optimize, Google Analytics, Trello, uma série de integrações. E essa aqui em específico é bem legal, porque ela vai fazer um push dentro do seu Slack toda vez que um novo objetivo, um novo experimento for cadastrado. Toda vez que um novo experimento for concluído, ele também vai exibir aqui dentro. E isso facilita bastante a comunicação. Beleza, galera? Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Temos 20 minutinhos de pergunta. Maravilha. Então, pessoal, ó, vou abrir para perguntas aqui. Fiquem super à vontade. Eu vou até voltar aqui o compartilhamento para que a gente possa nos ver. Vocês, ó, vamos ter algum exemplo de experimento? Claro, não pode faltar, né? Então, a Renata já pediu um exemplo aqui. Vou mostrar uns exemplos para vocês. Mas eu já queria incentivar vocês a trazer perguntas, observações, né? Podem escrever aqui no chat ou, se sentir à vontade, você pode abrir o microfone também e falar. Como convencer, a Stephanie perguntou aqui, como convencer o cliente a confiar no processo? Olha, realmente isso eu não sei, não tenho nenhuma dica super efetiva, mas eu acho que é um trabalho assim de longa data, né? De relacionamento, de se mostrar disponível a dar referências, né? Talvez alimentar com, olha o que o mercado está fazendo, olha os resultados. Tem muita coisa sobre experimentação. Eu digo, tem muito mais coisas online, tá? Coisas recentes online. Eu conheço só 2 livros que são voltados para essa parte de experimentação, né? E são literaturas, eu diria que já um tanto antigas. Mas eu acho que tem muito de relacionamento aí e também se o cliente contratou, ele deveria já minimamente confiar. Eu sei que não é fácil, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem. Opa, já tem cupom de desconto aqui, ó, da Mergo. Curso de UX Magics. Legal. Ó, vou aproveitar enquanto não tem nenhuma outra pergunta. Eu vou mostrar um exemplo de um experimento que segue muito essa linha. Que quem foi que perguntou? Quem perguntou foi a Renata Matos. Vamos ter um exemplo. Sim. Lívia, quais são os livros? Compartilhe os nomes. Ó, os livros são o seguinte. Um se chama You Should Test That. Esse não, infelizmente não tem em português. Vou escrever aqui para vocês. Então, tem esse livro aí. Ele é livro só sobre coisas que você pode testar. Ele é muito focado em otimização de landing page, né? Eles chamavam num passado recente de CRO, né? Conversion Rate Optimization. Ele é muito focado em coisa transacional, não só exatamente testes para você validar MVP ou proposta de valor ou melhorar a experiência do usuário. Ele tem um aspecto muito transacional, focado em e-commerce. Olha, já acharam o link. Mano, o Macedo é fera. O Macedo ou a Macedo, né? Eu nem sei. Ah, aqui é o Macedo, então. Tá aqui do meu ladinho aqui. Perfeito, muito obrigado, mano. E o outro, esse já tem em português, chama Landing Page Optimization. Ou ele vai ter em português otimização de landing page, mas é Landing Page Optimization. Eu acho que o autor, se eu não me engano, é o Tim Ash. Eu vou escrever aqui, ó. Posso estar enganado o nome do autor, mas acho que é isso. Eu tenho esse livro aqui em algum lugar, não está ao meu alcance agora, senão eu mostrava a capa para vocês. Mas eu vou aproveitar aqui e vou mostrar um exemplo, tá?
olha só, eu vou voltar ao compartilhamento. Eu vou passar bem rápido aqui pela parte da contextualização e eu vou focar mais no experimento em si, né? Então, olha só, um exemplo aqui para a gente pensar, tá? Não sei se todo mundo sabe, mas eu passei um tempo no time de Growth Marketing da Log, tá? Então, a gente cuidava de uma série de coisas lá, não vem ao caso agora, eu vou contar sobre o nosso contexto. Era uma plataforma de logística com 3 tipos de clientes, né? B2B, B2C e o motoqueiro ali, o entregador. A gente também estava uma empresa numa fase de rápida e grande expansão e eu trabalhava no time de Growth Marketing. Tá? A gente usava aquela ideia ali de objetivos, né? Eu vinha do objetivo, alinhava, ver como que eu posso viabilizar isso em pequenas iniciativas e pequenas tarefas, tá? Então, a gente tinha um objetivo de conseguir um número X de entregadores ativos, que é os motoqueiros, tá? Então, eu vou pular essa parte aqui e vou direto pro como aqui. Então, como que nós pegamos um desses desafios que a gente tinha naquele período e aumentar a base de motoqueiros ativos tinha muito a ver como tirar fricção do processo de aquisição. E a gente sabia de uma série de fricção. Então, o que nós fizemos? Nós mapeamos toda a jornada de onboard, tá? E aqui nós usamos uma ferramentinha que é bastante conhecida do design de serviços, chama Service Design Blueprint. E aí tem N formas de você fazer o blueprint. Obviamente, eu sempre uso as ferramentas adaptadas à minha maneira. O importante é como você aplica e se ela tem utilidade, tá? Então, nós fizemos um blueprint que é você mapear cada fase da etapa de cadastro e onboard, identificar quais são os pontos de contato, quais são os pontos de dor, né, que a gente chama de fricção, quais são os gatilhos que aquilo gera, quais eram, ao longo dessa jornada, quais os canais de comunicação eram ativados, né, ao longo dessa jornada ele recebia um push notification, um SMS, um WhatsApp, um e-mail, identificar tudo isso e ficava olhando onde que estava doendo mais. E para fazer isso a gente envolve uma série de pessoas, tá? Vem PM, vem UX, comunicação, growth, data, o pessoal que cuida de CRM, tudo. Então, não existe um produto que é um produto só digital, tá? E principalmente uma empresa com operação grande tem muita gente envolvida. Então, daqui a importância ali daquilo que eu falei, do alinhamento e da comunicação. Tá? Então, aqui um exemplinho de como nós fizemos isso. Tá? Aqui na parede, um blueprint fora daqueles templates bonitinhos da internet. É nada mais que uma parede feia com post-it, tá? Mas só para vocês entenderem, aqui são as fases macro. Aqui do lado tem qual que é a interface que ele está tendo contato nesse momento, quais são as dores que ele tem, quais os canais que ele tem contato e aqui o backstage, né? O que ativa no nosso sistema. É uma coisa que tem mais a ver com o nosso sistema, o usuário não vê, mas que a gente usava como insumo. E aí, alguém falou alguma coisa aí? Só para eu concluir aqui, depois a gente volta nas perguntas. Beleza, então isso derivou uma série de hipóteses. Mesmo já tendo bastante clareza dos pontos de dúvida, a gente lançou algumas hipóteses. Então, a primeira dela foi refazer o cadastro num Typeform, por exemplo. Será que o cadastro no Typeform tem menos fricção do que o cadastro nativo no aplicativo? E a segunda hipótese é, será que teremos que reconstruir um cadastro nativo? E aí tem uma série de desdobramentos, tá? Esse é um ponto. E eu queria trazer aqui, agora com um pouco menos de detalhe, a gente tinha uma outra hipótese também na Log, que era muito pautada sobre a parte de aquisição de motoqueiros também. E quando eu falo de experimentação, é muito sobre você cortar etapas, reduzir custo, reduzir tempo e ter uma resposta mais rápido para aquela resposta te dar mais confiança para dar o próximo passo ou não. Olha esse exemplo aqui que legal. A gente tinha uma hipótese de se vídeo convertia mais ou não, para trazer novos usuários para a plataforma, para se cadastrarem. E sempre tinha, toda vez que a gente tocava no assunto vídeo, vinha à tona a questão de, gente, mas eu preciso contratar uma produtora
fazer os textos com comunicação, aprovar com legal, cadastrar esse fornecedor na área de compras, e eu acho que vai demorar pelo menos 1 mês ou 2 para a gente ter o primeiro vídeo para a gente saber se converte mais ou não. Eu falei, gente, mas eu acho que a ideia, ela vai muito pro lado de te dar uma liberdade de velocidade. Eu falei, não vale o esforço, o trabalho e a dor de fazer isso tudo, né? De ter que gastar tempo, contratar uma mega produtora que deve ser super caro, passar pelo processo de aprovação de compras, cadastrar fornecedor, etc, etc. Vamos ver se funciona primeiro e depois a gente faz isso? Então, primeiro nós fizemos um vídeo, né? Não exatamente um vídeo amador, mas um vídeo de custo, de baixo custo, né? Um produtor independente que sozinho ele ajudou a montar o roteiro, a filmar, a editar. Aqui sou eu, ó, segurando o tripé de luz, tá? Você vê que fazer experimentação não é só a ver com a parte digital, tá? Às vezes você tem que ir lá e botar a cara a tapa. E nós mesmos gravamos. Esse aqui é um designer da equipe, tá? Que foi o ator. E depois que a gente tinha o resultado pronto, a gente foi lá com o chefe de operação para pedir a ajuda dele para aprovar com o legal, para ver se era ok veicular aquela peça, que era um experimento com o rosto de um funcionário, de um colaborador, ver se a gente não falou nada que não era permitido no roteiro, e assim a gente conseguiu. E sim, a gente teve melhores resultados, que obviamente eu não posso falar aqui sobre esses números exatos, mas a gente teve resultados que a gente já tinha um bom feeling que vídeo convertia mais, porque a gente estava olhando todos os outros players fazendo, só que a gente não tinha. Então, dessa forma, em 2 dias a gente conseguiu ter o vídeo e com 1 semana a gente deixou a campanha rodando e já conseguiu coletar o resultado esperado, tá? Então, é muito sobre isso, galera, assim, de como que eu consigo alinhar o meu objetivo daquele momento, com o que é o meu contexto, o meu negócio, o meu produto, seguir um processinho, repetir, reduzir etapas, fricções e tudo mais, e ter resultados rápidos a partir de experimentação. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Que métricas vocês estavam olhando em relação a esse case? Desculpa, falar de novo? Não, eu queria saber, tipo, vocês fizeram todo o blueprint, né? E vocês queriam ver se o vídeo convertia. E que métricas vocês utilizaram para ver que realmente estava convertendo? Não. Você entendeu que são 2 coisas diferentes? O blueprint era sobre o cadastro e onboard. O Sim. vídeo era sobre campanhas de aquisição. Só para a gente primeiro fazer essa distinção. Sim, sim. Não, mas tipo, o processo acaba levando o outro, né? Tipo, você faz o planejamento, né? Através desse blueprint, aí você vai para as ações, que no caso seria aquisição. Né? Mas tá certo. Não exatamente. O blueprint ali, ele não era um planejamento, ele era um mapeamento, para a gente entender onde é que eram os principais pontos de dor e os pontos de contato que a gente poderia atuar em cima dele. Aí, a partir dali, a gente define quais são as hipóteses que eu vou atacar, né? Tipo, é a hipótese de que se eu tirar a validação do número do celular da pessoa, eu vou conseguir fazer ele avançar mais rápido e depois eu peço para ele validar o número dele depois que já estiver na etapa mais avançada, mais engajado com a plataforma. Uma outra hipótese será que se eu tirar, por exemplo, o input era uma etapa super crítica para a gente. Será que se eu não pedir nesse primeiro momento o input lá para ser entregador, você tinha que ter um CNPJ, tá? Mesmo que fosse um MEI. Será que se eu pedir o MEI depois, né, e não complicar isso, ele vai avançar mais etapas? Então, estou dando a hipótese aleatória. A gente nem testou essa hipótese, não era viável para a gente já conhecia, mas só estou te dando exemplos. Uma vez que a gente mapeia todas as etapas, o que é ponto de fricção, eu começo a lançar hipóteses. Tá? E aí, quando eu chego na parte de priorização, eu olho muito para o meu contexto, que é aquilo que eu falei. Por que eu disse que tirar o pedido do CNPJ é uma hipótese que a gente não quer testar? Porque não fazia sentido para o nosso negócio. Sem CNPJ, ele não conseguiria usar a plataforma. Então, mesmo que fosse uma super ponto de dor, eu não poderia tirar aquilo. Então, é uma hipótese já que cai por terra. Tá certo. Obrigada. Nada, Ana. Obrigado aí pela pergunta.
O que que tem aqui no chat? Huxley, desculpa, eu posso perguntar uma coisa? Dá tempo? Pode sim. Tudo bem, gente? Boa noite. Huxley, eu queria perguntar um negócio. Eu trabalho com growth também e às vezes eu tenho uma curiosidade de pedir um dash para ficar vendo as métricas em tempo real, mas eu não sei se isso é muito útil para mim como designer. Você acha que é importante ter essas métricas ao vivo ou é melhor a gente fazer essa experimentação e comunicação com o time para pedir essas métricas depois e discutir todos juntos? Sara, tem uma série de poréns aí, né, no seu contexto. Eu vou tentar desmembrar. A questão de ver métricas ao vivo, que nós chamamos de real time, a gente só faz a avaliação se é necessária mesmo, se você está vendo alguma coisa que é muito ativo, reativo, emergencial. É tipo, alguma coisa que mudou, eu tenho que atuar automaticamente e se eu tenho autonomia para fazer isso. Então, esse tipo de métricas real time é muito mais usado pelo pessoal de marketing mesmo. Tipo, olha, uma campanha está performando mal, você tem o poder de desligar. Eu vou pedir a Cristiane para desligar o microfone dela um pouquinho. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar. Aí, beleza. Só porque estava fazendo barulhinho. Se você quiser falar depois, Cristiane, pode abrir à vontade. Tá? Então, para o marketing, se você pilota as campanhas de marketing ali, você tem autonomia. Então, faz sentido você ter métricas em real time. Aí, esse é o ponto do real time. Se não, isso é uma coisa muito mais de deixar acumular um grupo de dados e analisar depois. Não precisa ser exatamente real time. De 2 em 2, 3 dias, uma semana, depende do ciclo, velocidade do produto. Sobre a questão de se é melhor as pessoas compilarem e depois trazer para a gente, tem muita questão da confiança, né? A plataforma que coleta o dado é confiável, a plataforma que você visualiza o dado também é confiável, as pessoas conseguem te dar clareza de onde que veio e como que foi tratado esse dado antes de só te levar uma informação compilada. Isso é um dos grandes medos que a gente tem, né? De receber o dado totalmente pronto, manipulado e falar, puta, será que eu confio? Não confio nessa informação? Então é complexo. O que eu tenho visto é o que a gente chama de uma democratização, de oferecer plataformas mais acessíveis, né, para acompanhar dados, não aquelas ferramentas de dashboard super complexas que você tem que se você não tiver um conhecimento técnico, você tem que fazer o SQL ou montar o próprio dashboard. Então tem algumas coisas que são mais fáceis. As ferramentas que nós chamamos de Product Analytics, Web Analytics, elas têm interfaces mais simples na maioria das vezes, mas depende de uma boa implementação também. Tem outras ferramentas que já lê dados de banco de dados consolidado, etc., que também têm se mostrado super amigáveis. Então tem o Data Studio, o Looker é mais ou menos, né, não é o mais amigável de todos, mas é legalzinho. E o que eu mais gosto desse conjunto, que é até um open source, é o Metabase. O Metabase é super tranquilo, ele é baseado em questões ali, né? Você faz uma pergunta, né, quantos novos cadastros, aí você aplica um filtro na fase pendente, e aí você consegue escolher o modelo do gráfico. Então tem esse conjunto de situações aí. Mas quem mais vai perguntar? Ó, temos 3 minutinhos aí, hein? Boa, galera. Ó, então, gente, pode perguntar à vontade, que não tem pergunta certa, não tem errada. Então, agora eu queria perguntar para vocês, né? O que vocês acharam do conteúdo? Ajudou vocês a ter uma clareza? Eu vou mandar o slide para vocês, tá? Então, vai me dando feedback aqui no chat, o que vocês acharam, tá? Qual o nome dessa última ferramenta? Metabase. Lucas, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Eu queria saber, eu acho que devem ter vários níveis de maturidade, né, para o Growth. E aí, como é que você enxerga isso hoje, assim, tipo assim, a gente poderia criar uma cultura de experimentação dentro de uma squad, por exemplo, ou isso já seria uma coisa fora do ambiente squad, mais cross, empresa? Como é que você enxerga esses diferentes níveis, né? Porque no final das contas, a ideia é só validar uma hipótese mais rápido.
Que já seria a ideia do ágil, né? Mas, enfim. Exatamente, eu acho que você trouxe um bom ponto. E eu vejo hoje, deixa eu só pegar o link aqui já para mandar para vocês, eu volto aí, só um minutinho. E essa pergunta nasceu também pelo gancho que você falou, comentou de botar, será que a gente deveria botar o Typeform? Aí você não continua a contar a história, você parou aí. Aí eu não sei se vocês testaram Tá. o Typeform, se não testaram. Entendi. Como é que Claro, foi? tem alguns detalhes que eu não posso trazer aqui para vocês, né? Eu não podia quando eu trabalhava lá, hoje eu nem trabalho mais na empresa, né? Hoje eu estou em outra empresa. Então, realmente, nesse detalhe eu não posso entrar, mas foram hipóteses que nós criamos, consideramos, e eu não posso trazer muito sobre o que veio depois daí, tá? E até algumas coisas, estratégias do negócio e tudo mais. Pode já mandar aqui o link da apresentação no chat. Mas, assim, o que eu acho, Bruno, tem várias formas de fazer. Eu vejo que tem gente que não é um time de experimentação, não é um time de growth, nem nada, e faz experimentação, cara, no seu dia a dia. Às vezes é uma pessoa sozinha, é um soldado de um homem só, que tem no seu DNA, no seu jeito de trabalhar, a experimentação na veia. Ele pode fazer independente. Pode ser um time inteiro, um squad inteiro, que para uma determinada situação decidiu fazer uma coisinha mais rápida, um MVP, um protótipo para experimentar, mas que o trabalho padrão desse time é construir coisas maiores, um produto com toda a fase com todas as etapas do processo de design, né, do discovery, né, do refinamento ali, né, da prototipação, teste e tudo mais. Pode ser. E tem o cenário que tem times 100% focados em fazer experimentação, né? Então, por exemplo, lá na Log, eu trabalhava no time de growth e marketing. Então, a gente fazia marketing, fazia o básico do marketing ali, de comunicação, canais, etc. E fazia growth em diferentes camadas. Podia ser growth para produto, podia ser testar coisas que dava escalabilidade para a companhia inteira e que não tinha nada a ver com o produto que ia para o usuário final, era para coisas para o produto interno. Então, tem cenários e cenários. E eu não considero que tem um certo e errado. Eu acho que é o que faz sentido para o seu contexto. Eu já vi cenários que começaram pessoas experimentando e dentro de uma squad específica e depois virou um time de growth dedicado, parou de pegar projetos ali tradicionais e começou só a fazer experimentação. Então tem cenários e cenários. Legal. Bom, eu vim aqui. Peraí, são duas perguntas. Começa não. Eu senti falta de ver um exemplo do começo ao fim. Não precisa ser um caso real. Hipóteses até a confirmação e refutação da hipótese. Talvez por ser um cenário iniciante. Realmente, eu acho que trazer um cenário detalhado aqui, a gente ia demorar bastante, né, para dar detalhes de todo o contexto. Eu acho que o exemplo ali do onboard é um caso que tem bastante detalhe no meio do caminho, tem muita verificação, não caberia aqui exatamente. Por isso que eu não acho que o que é a questão qual que é a ideia desse papo de hoje? É externalizar um processo que vocês possam entender, né, aterrissar e ver o que funciona para o dia a dia de vocês. Experimentação é muito diferente em todo lugar. Eu posso dar N exemplos aqui, mas se vocês não absorverem o processo, que é o mais importante, vocês não vão conseguir replicar o mesmo experimento que eu fiz em lugar nenhum, se o produto é diferente, em um contexto diferente. Então, eu focaria muito mais em tentar absorver o processo do que ter um exemplo de um experimento específico no meu contexto, que pode ser que nunca vai ter aderência com o contexto de vocês. Tá bom? Um curso. Legal. Eu acho que o Will Sertório tem um curso nesse sentido. Eu só não sei se ele está executando nesse momento, mas ele tem um curso de experimentação.
E assim, obviamente, pessoal, quem tiver interesse, tem N cursos, tá? Tem, por exemplo, se você tem conteúdos dentro de Product Discovery que é a experimentação, né? Talvez de uma forma mais sucinta, mas é. Eu fiz uma especialização no começo desse ano na Reforge, que é uma escola do Vale do Silício, que é uma especialização só de growth. Então, lá eles falam de estratégias, de processo de experimentação, tem um conteúdo super denso, são quase 3 meses de treinamento, que pega no detalhe. Então, não é uma coisa que a gente vai conseguir aprender em 1 hora, tá? Então, podem ficar tranquilos que não é uma coisa assim que vai fazer muita falta, porque talvez esse é o primeiro contato ou é uma explanação geral, né? E aí, quem tiver interesse, vai aprofundar. O que é a mensagem final que eu queria deixar para vocês? Primeiramente, agradecer a todo mundo por terem participado aqui. É sempre legal compartilhar com todo mundo. Já deixei o link do slide aqui, tá? Mais para cima, ó, o perfil da Mergo deixou um link para quem tiver interesse fazer o curso de UX Metrics, que é o curso que eu ministro na Mergo, onde que a gente ensina você entender o básico, né, de métricas, entender a parte mais avançada de métricas de análise comportamental, que é o que dá uma série de insumos para vocês fazerem geração de hipóteses. Então, eu diria que a parte de experimentação é até o segundo passo depois de vocês entenderem métricas de produto e de experiência. Então, fica aqui sempre o nosso convite. A gente já faz esse treinamento há 3 anos, a gente gosta bastante de trocar com a galera. Quem tiver interesse, já deixaram o linkzinho aí com desconto. Se conectem aí com a Mergo e comigo no LinkedIn. E também lá no site da PunkMats, no punkmats.com, eu deixo artigos, tá? Na verdade, você pode ir até direto no meu Medium. Eu deixo artigos lá sobre Product Analytics e tudo mais. E aí agora eu vou tentar transformar esse conteúdo que a gente falou aqui em um conteúdozinho lá com os principais tópicos. Já deixo esses links de referência, tá? Então, ver se eu consigo transformar isso num textinho lá até o final de semana. Beleza? Mais uma vez, obrigado, galera. Até a próxima e a gente se vê por aí. Viu? Um abraço. Valeu. Valeu, galera.